Vamos orar porque é o momento da palavra de Deus. E o nosso coração, a nossa mente tem que ser cativo, porque a nossa expectativa é de que estejamos sempre em comunhão, na verdade, na vida e no caminho que é Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, nesta manhã nós oramos, ó Deus. E pedimos que a Tua palavra, que aqui será lida e ministrada, Senhor Deus, possa encontrar em nosso coração um abrigo, possa encontrar, ó Deus, uma terra fértil, possa, Senhor Deus, sermos alimentados com o maná desta manhã, que o Senhor derramará sobre nós, sobre cada um, ó Deus. Visita os lares, ó Deus, de cada um dos Teus filhos, que todas as igrejas, ó Deus, que neste momento se encontram reunidas em Teu santo nome, que o Teu Espírito tenha, ó Deus, na plenitude, toda a autoridade para se manifestar, inspirar e revelar a Tua palavra para com Teu povo neste dia. Nós oramos no nome santo, maravilhoso, poderoso, Salvador de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que tem a Bíblia, nós vamos ler um texto. Está no livro de Abacuque. Amém? Livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Você que tem a Bíblia, eu vou fazer um convite a você. Exercite o seu corpo e se coloque de pé, para que nós possamos fazer essa leitura todos juntos. Vamos ler juntos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Sem que tragas salvação? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Nós estamos lendo um texto do profeta Abacuque, um profeta na terra de Judá, um profeta que, entre umas das suas atividades, podemos dizer que era um cantor no templo e ajudava na organização do culto no templo. Um profeta que foi contemporâneo de Jeremias e Daniel. Um profeta que viu o caos batendo a porta. Um profeta que olhava ao seu redor e só via ruínas. Este mesmo, que viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E o que nós lemos aqui se assemelha muito com o que nós hoje vivemos. É um livro que é encontrado dentro das divisões da Bíblia, chamado os Profetas Menores. É um livro de apenas 3 capítulos. E se você ler este livro, você vai encontrar um diálogo entre um homem e o seu Senhor, Jeová. E como há em um diálogo, alguém pergunta e alguém responde. E quando alguém pergunta e o outro responde, há uma conclusão, há uma conformidade. Há então uma resposta. Então a mensagem para você e para mim hoje é que
o seu diálogo com Deus, haverá resposta no nome de Jesus. O seu diálogo com Deus, aquilo que você tem como anseio no seu coração, e você falando para a pessoa certa, e esperando, se colocando à disposição como um sentinela, você ouvirá a resposta. Você não dormirá, mas você esperará a palavra de Deus sobre sua vida, sobre aquilo que você clamou. Então, esta é a mensagem desta manhã. E se você ler o capítulo 3, no final do capítulo 3, eu acredito que vocês verão palavras dirigidas de um louvor que muitas vezes nós já cantamos. E no decorrer da ministração nós vamos ler esse texto, para que você saiba, na medida que nós clamamos, e clamamos de forma sincera com o nosso coração, e direcionamos o nosso clamor ao único que pode responder, a resposta vem, e então há sim sobre nós o refrigério, há sobre nós a paz, há sobre nós a renovação da fé, da esperança, ainda que olhando e vendo ruínas, ainda que vivendo tribulações, é ter a paz que excede todo entendimento no seu coração, para que você persevere nessa jornada, nessa carreira cristã. Amém? Esse texto mostra que nós temos diversas semelhanças com aquilo que nós hoje muitas vezes questionamos a Deus. Às vezes nós questionamos, e aquilo que nós questionamos é: Deus, tu não está vendo o que sobre mim está vindo? Deus, o nosso clamor não lhe é ouvido? Se tu és o Salvador, por que tu não nos salva agora? Muitas vezes esse questionamento mostra a nossa imaturidade cristã. Muitas vezes essas palavras dirigidas parecem que estamos em dúvida em alguma coisa. Será que me ouve? Será que eu estou clamando a pessoa certa? Será que verdadeiramente irá resolver a situação? Então nós aprendemos, vamos ter a certeza no dia de hoje, nesta manhã, de que quando clamamos a Deus, os nossos olhos estão ao nosso redor, sobre tudo aquilo que vivemos, sobre tudo aquilo que vem até nós, mas não conseguimos ter uma visão sobre aquilo que virá. E esta é a diferença entre nós e Deus. Deus não vê você nessa situação. Quando você aceitou a Cristo e a salvação chegou até você, saiba, o resultado da sua fidelidade, o resultado da sua fé, o resultado da sua permanência, da sua perseverança, é a salvação. A salvação não é agora, ela é para ser vivida agora, mas a nossa salvação está em Cristo Jesus, na nossa redenção. Então o nosso livramento é no dia em que Deus chamar você e a mim. Até lá nós temos em nós o Espírito Santo para nos dar força, para suprir, para nos ensinar a como sermos guiados.
E então nós erramos, porque nós queremos livramento agora, ao invés de ter agora o entendimento sobre tudo aquilo que está acontecendo. Como as coisas chegaram a esse ponto? Como tão grande violência tem vindo sobre nós? Como o mundo se encontra de uma forma tão perdida? Que caminho que esses homens de liderança tomaram para que agora chegue a este ponto? Mas uma vez chegando o conhecimento, nós temos que ter uma atitude, um posicionamento. Então, se hoje está chegando ao seu coração o entendimento sobre coisas que você está vivendo e não tem controle sobre elas, entregue tudo a Deus, confia e fique como um sentinela, esperando a resposta de Deus, porque os olhos dele veem além daquilo que está acontecendo com você. Ele vê lá na frente, amém? Por isso, Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas, e ele foi preparar. Ora, ele tem a certeza que é para lá que nós vamos, amém? Deus espera que você vá, e ele não está esperando você chegar para preparar, ele já preparou, na certeza de que você irá permanecer fiel, amém? Glória a Deus. É este o nosso chamado, o seu chamado. Domingo passado, o pastor Rubens falou sobre vocação. Alguns vão ter para o seu próprio sustento, coisas naturais. Mas aquilo que é espiritual, só pode vir de Deus, amém? E às vezes nós clamamos do mundo natural aquilo que é espiritual, e estamos equivocados, porque a resposta não vem, há uma demora, há uma desistência, porque nós não temos o discernimento, e nos tem faltado isso, e muitas vezes nós nos perdemos entre as ações naturais e as espirituais, confiamos em quem não devemos confiar, falamos a quem não devemos falar, chamamos para a nossa vida, para o nosso interior, para o nosso coração, quem não devemos, e aí fazemos uma aliança errada, e a aliança perfeita somente de Deus, a que é permanente é somente a de Deus. E mediante a sua aliança, para com você e para comigo, todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, para que nós possamos chegar ao final do dia, firmes, fortes, corajosos, com ousadia para viver o dia seguinte. E no amanhecer do dia nós dizemos: bendito seja o Senhor, que mais um dia me concedeu a vida. Que eu faça hoje, melhor do que eu fiz ontem. Que eu possa viver hoje melhor do que ontem. E que a resposta que não veio ontem, eu estou de sentinela, esperando que hoje ela venha. E assim viverei todos os dias, esperando a resposta do Senhor, esperando a vinda do Senhor, esperando o encontro maravilhoso do nosso Deus conosco, com você. E esse desejo tem que arder o nosso coração, essa expectativa de quando nós abrirmos a palavra de Deus, essa esperança, essa renovação, essa força, nos tomar por completo. E quando nós ardemos, quando nós temos essa vocação e a buscamos, que é de agir com intrepidez, para que, Senhor, eu vou abrir a Tua palavra, e eu sei que o Senhor vai falar comigo. Crie essa expectativa no seu coração, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus.
Crie essa expectativa que Deus já está te ouvindo e agindo quando você abrir a sua boca e orar a Deus, clamando por misericórdia, por cura, por libertação, por transformação. Deus se alegra com você, amém? Deus se alegra com você. Deus não deseja o nosso sofrimento, mas há uma necessidade de amadurecimento. Quem vive segundo a fé, não vive por sofrimento, mas é amadurecido, é forte, é transformado sobre cada circunstância que apareça na vida dele. É um crescimento, é uma edificação, é uma disciplina para tornar você melhor, para que eu me torne melhor. E o texto, quando o profeta questiona, no verso 13 do mesmo capítulo, eu vou ler aqui. Muitas vezes nós questionamos, Deus, por que isso? E nós vamos ver que o profeta também questionou da mesma forma. Diz assim no capítulo 1, verso 13: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois tolera os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Quem já não questionou Deus? Por que estou sofrendo isso? Por que estou passando por tudo isso? Se aquele que vem contra mim é pior do que eu? Quem já não colocou essa pergunta diante de Deus? Acaso eu não sou tão ruim, pior do que aquele, para que eu venha sofrer este mal? Como se Deus não estivesse assistindo a nossa tribulação? Será que o Senhor, que tem olhos tão puros, não enxerga o que está acontecendo? Será que o Senhor não consegue eliminar este mal? Se há tanta perversidade em alguns homens, por que o Senhor não os consome? Aí, vamos lá no Novo Testamento. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: aqui, aquela turminha, aquele povo lá que não quis te receber, o senhor quer que a gente vá lá e detone todos, acabe com todos? Que façamos ruínas daquele povo? E ele diz: não. Não é assim que nós nos tornamos vencedores, e mais do que vencedores em Cristo, amém? Não é pela destruição daquele que vem contra você, da forma como criatura. Nos falta muitas vezes entendimento de quem está no controle daquela pessoa. E se não é para adoração a Deus, é para abominação em relação a Deus. Se não abrimos a boca para louvá-lo e adorá-lo, estamos abrindo a boca para o que então? Não existe três maneiras, não há três viveres. O homem para si mesmo, o homem para Deus ou o homem para o mal. Não existe isso. Ou é para Deus ou é para o diabo. Se a música não é para Deus, não existe música para o homem. É para o diabo. Ou é santo ou é profano. Ou é luz ou é trevas. Não tem meio termo. Da mesma boca não pode proceder. Se procede, não vem do coração. O coração está corrompido. Então, quando nós temos um coração entregue a Deus, nós questionamos, mas como está no capítulo 2, verso 1, nós respondemos, assim como o profeta respondeu.
E diz assim a palavra de Deus: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha o que o profeta nos ensina nos dias de hoje. Primeira coisa, clamar a quem verdadeiramente tem a resposta diante de algo que parece tudo violento, tudo confuso, tudo perdido, tudo em ruínas. E ele não pode fazer nada, mas ele reconhece que Deus pode. E uma vez levando ao conhecimento esse clamor diante de Deus, o que ele faz? Ele vai para o local onde ele tem a intimidade com Deus, aonde ele é o arauto de Deus, aonde ele é o sentinela de Deus, aonde ele sabe que Deus vai falar com ele. Qual é o lugar que você tem para que Deus fale com você? Qual é o seu secreto? Aonde é a sua torre de vigia, para que você esteja de sentinela, para que possa ouvir a voz de Deus, sem nenhuma perturbação, sem ninguém induzindo você, sem ninguém colocando falsas ideias em você. Aonde é o seu lugar secreto? Muitos devem ter visto aquele filme, O Quarto de Guerra, não é? Aquele é um local aonde há ali, sim, lugar de oração, lugar de revelação, lugar de resposta. Então, se você não tem, eu faço um convite a você: edifique logo no seu coração um lugar de intimidade, para que Deus responda o seu clamor. O mundo está virado, e o mundo que esse profeta Abacuque via 600 anos antes de Cristo se assemelha muito com os dias de hoje. Confusão, perturbação, injustiça, violência, perdição, idolatria, o povo se prostituindo, servindo a Deus e servindo a outros ídolos. Porém, diante de tudo isso, o que aparecia aos olhos do profeta eram ruínas. Então, se hoje o mundo está assim, se prepare, porque as ruínas também virão. Mas também, como vem a resposta de Deus e o livramento de Deus para com o profeta, assim também virá sobre você o livramento e a resposta de Deus sobre a sua causa, sobre a sua queixa. Porque o mesmo Deus que respondeu é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus, amém? Ele não mudou nada. Ele ainda é e reina soberanamente. É Ele quem tem o controle sobre todas as coisas. Isaías 55 diz que os nossos pensamentos e os nossos caminhos estão longe, bem abaixo. Nós não conseguimos entender os pensamentos e os caminhos de Deus. Por isso nós muitas vezes nos perdemos e questionamos. Não questione Deus. Viva a bênção de Deus. Viva a resposta de Deus sobre a sua vida. Vive o celebrar de Deus, que é a vida em Cristo Jesus, todos os dias, todas as manhãs, durante as tribulações. É assim que você vai ser feliz e próspero nesta terra. Isto é viver o reino de Deus ainda nesta terra. É trazer a existência. Isso é viver pela fé. Isso é o enxergar como Deus enxerga. É ver, é trazer para com o presente a resposta de Deus sobre a sua questão, sobre a sua luta. Eu não sei qual ela é. Eu não sei qual é a resposta que você precisa.
Mas há um Deus, que Jesus Cristo trouxe ao seu e ao meu entendimento, que Ele não é mais um Deus distante, Ele não é uma figura soberana sentado no seu trono, com os olhos atentos sobre todas as coisas, mas que não age. Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 5, que Ele é o nosso Pai, amém? Ele é o nosso Pai. Nós dormimos e levantamos com o Pai na nossa casa. Nós levantamos e o nosso Pai já está de pé na cabeceira da cama, esperando te ver. Que você possa falar com Ele. Traga esse Deus para com a sua vida todos os dias, para que essa tempestade, essa confusão, esse sofrimento, toda essa tribulação não seja vivida por você, mas que você, ainda nela, possa viver semelhantemente com Cristo ao seu lado. O apóstolo Pedro, quando foi caminhar sobre as águas, que ali ele foi submetido, e começou ali a afundar, Jesus Cristo o tomou pela mão, o levantou, mas não o tirou da água, não tirou-o da água, nem da tempestade. Ele andou com Pedro até o barco novamente, para que depois, somente depois, que quando estivessem no barco, tudo cessasse. Este é o seu lugar, na presença de Deus, andando com Deus. E então, depois de um caminhar, tudo vai cessar em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E eu quero finalizar aqui lendo esse texto, que é de capítulo 3, que diz assim, verso 18: Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz andar altaneiramente, de forma elevada. Altaneiramente quer dizer isso, sobremodo elevado, acima, nos montes, nos altos, elevado. Assim que Deus faz com você, que está encontrando em meio à tribulação, ainda que abatido, mas Deus pega e te coloca de forma elevada, para que você possa ver quem é Deus agindo na sua e na minha vida. Se coloca de pé no teu lugar. Vamos orar e agradecer a Deus, porque tudo isto só é possível se nós nos rendermos a Cristo. Sem salvação não podemos olhar para com as bênçãos. As bênçãos de Deus é para com os seus filhos. Então, se você ainda não aceitou a Cristo, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda tem uma vida que ainda é compartilhada, e em nome de Jesus chega hoje o conhecimento na sua vida, não é possível servir a dois senhores. Então que você se entregue de espírito, alma e corpo, totalmente, plenamente a Jesus Cristo, para que você possa viver essas bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Pai, esta é a tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Que cada um, ó Deus, possa encontrar o lugar secreto e permanecer de sentinela, para que possa ouvir a voz do Senhor para com a resposta, ó Deus. E que eles nunca desistem, ó Deus, de levar a Ti com um clamor, ó Deus, e receber de Ti a resposta sobre todas as coisas. Sobre tudo, ó Deus, Tu és Deus e Senhor, e nunca foge o controle das Tuas mãos. Por mais que nós enchemos a nossa vida dos porquê, o Senhor tem a resposta sobre todas as coisas. Bendito é o Senhor, ó Deus, sobre nós, sobre nossa nação,
sobre este povo, em nome de Jesus. Amém? Povo feliz de Deus, amém?